Bom dia, sejam bem-vindos a mais um painel do Instituto Aviva. Hoje, o tema do nosso painel é os avanços contra as liberdades no Brasil. E hoje, para discutir esse tema, para conversar esse tema aqui com a gente, nós temos o Francisco Fernandes, que é o presidente do Instituto Aviva, que já convoco para fazer a sua breve apresentação. Bom dia. O Instituto Aviva, ele preocupado com a conjuntura nacional, tudo que está acontecendo, são coisas terríveis. Ele está se posicionando, vindo aqui de público mostrar que ele participa. É um dos nossos eixos de influência muito forte, que é política e governo. Então, nós não podemos ficar parado, calado, diante de tudo que está acontecendo. Então, estamos aqui para discutir e tentar mostrar para a sociedade que a situação é muito séria. Obrigado, Fernando, seja bem-vindo. Também o professor Eduardo Costa, economista, aqui para a gente falar o motivo dessa discussão que a gente está tendo hoje, professor. Muito bom dia Berg, bom dia Fernandes, professor Alex Fiuza de Mello, que vai daqui a pouco nos abrilhantar com uma exposição sobre a conjuntura atual. Cumprimentar você que está nos assistindo aí, através do YouTube, através da televisão, e dizer que hoje, 3 de setembro, é uma data que precede o 7 de setembro, que vai ser, na minha opinião e na opinião de muitos, uma data histórica para a democracia brasileira. Então, o Instituto Aviva, ele é uma organização não governamental, para quem não conhece, cristã, que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão cristã, e nós somos conformados por 7 áreas de influência. Uma dessas áreas de influência é o eixo governo e política, e nós temos, portanto, incentivado a participação dos cristãos na política, e o momento atual acaba impelindo uma participação até mais ativa. Por quê? Porque há toda uma discussão sobre a questão das liberdades. Será que as nossas liberdades fundamentais elas estão ameaçadas? E aí a gente vai para um debate que é a importância da participação do cristão no processo político. Aliás, alguns temas são muito caros para o cristianismo. Talvez você que esteja nos assistindo esteja se perguntando, deve a igreja participar de um debate como esse? A igreja sempre participou de debates como esse. Se nós pensarmos a história recente da humanidade, temas como Estado laico, democracia, república, foram temas que sempre foram tratados a partir da tradição reformada, por exemplo. Quando a gente olha a questão da democracia ou do Estado democrático de direito, vamos falar do Estado democrático de direito. Como falar do Estado democrático de direito sem mencionar, por exemplo, a Carta Magna de 1215 na Inglaterra? Ou sem falar da Revolução Gloriosa na própria Inglaterra, no século XVII, que acabou esvaziando o poder do rei e criando, portanto, um poder constitucional ou parlamentarismo na Inglaterra. Ou, por exemplo, falar do processo da Constituição dos Estados Unidos, a Carta de Virgínia, a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, a própria Constituição norte-americana, que tem ali, entre elementos fundamentais, o tema da liberdade, as liberdades fundamentais, o direito à felicidade, o direito à vida, o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade de expressão. A própria Constituição do federalismo americano é uma construção, portanto, também pautada em princípios, eu diria, cristãos. A gente poderia fazer um debate inteiro sobre isso. E mais recentemente no Brasil, esse tema vem ganhando destaque. Então, surgiu a ideia de nós promovermos exatamente nesse momento esse debate sobre as liberdades, porque nós entendemos que há uma clara ameaça às liberdades fundamentais na sociedade brasileira. Obrigado, professor Eduardo. Vocês estão vendo que vai ter muita informação e muita coisa, muito conteúdo que a gente vai discutir aqui, é só pela apresentação do Eduardo. Professor Alex, uma breve apresentação, e eu queria que o senhor já aproveitasse e já comentasse com a gente sobre o tema de hoje, para a gente começar a nossa conversa. Não, primeiramente, queria agradecer o convite. Eu aceitei, como tenho aceitado, via de regra, boa parte dos convites que me são feitos, particularmente nesse contexto que a gente se encontra, na condição de cidadão comprometido a dar sua contribuição para
para refletir o país e conduzir a sociedade que possa tomar suas melhores decisões dentro de um contexto histórico extremamente relevante e decisivo para o futuro da nação. Então, razão pela qual eu agradeço o convite e me coloco aqui à disposição nesse momento para nós aprofundarmos um tema extremamente relevante, que é a perda progressiva que nós estamos vendo ocorrer no país das liberdades fundamentais consagradas na Carta Constitucional. Se no passado nós tivemos, na verdade, o que pode-se considerar uma ditadura da farda, sempre um tema polêmico, mas há que se considerar esse contexto. Hoje nós estamos vivendo a emergência da ditadura da toga, que é algo extremamente também grave e, num certo sentido, mais grave ainda, porque ela passa, essa ditadura, a conotação de um ato democrático, entre aspas. Então é com extrema satisfação que eu me disponho junto com vocês, a ter nessa oportunidade a ocasião de refletir um pouco sobre isso. Muito obrigado. E eu já queria aproveitar, professor Alex, para o senhor trazer para a gente uma reflexão sobre esse tema, para que a gente comece a nossa conversa aqui hoje. Pois não. Eu elaborei, na verdade, aqui um roteiro. Um roteiro com dois objetivos principais. Ajudar a entender, os nossos ouvintes a entenderem o que está em jogo em toda essa situação. Porque existe a aparência da realidade, mas por trás da aparência existem os seus vínculos mais escondidos, dos interesses que estão em jogo nesse tabuleiro todo de xadrez. Eu diria que hoje é mais do que um tabuleiro, é uma própria guerra. O que é que está em jogo nesta guerra, com ou sem aspas? E, em segundo tempo, entender o contexto atual de todo esse jogo, no Brasil particularmente. Por que nós chegamos aqui e por que tudo isso está acontecendo? Porque exatamente esse nível de radicalidade se implantou no país. Então, é um pouco esse o roteiro que eu pretendo dar a contribuição. No que tange a primeira dimensão da reflexão, o que é que está em jogo, eu serei extremamente breve. Apenas diria o seguinte: não nos iludamos de que o que está em jogo é uma disputa entre esquerda e direita, com ou sem aspas. Ou, tampouco, uma disputa entre capitalismo e socialismo, como por vezes transparece nas narrativas. Nem tanto entre progressismo com aspas ou sem aspas e conservadorismo. Ainda que todos esses elementos e essas dimensões do jogo político estejam presentes em cena, eu não estou negando, ainda que hoje é extremamente complicado a separação esquerda-direita como se fazia a maneira tradicional, eu diria o seguinte: o que está em jogo fundamentalmente hoje no Brasil, como de resto em toda a América Latina, é o domínio totalitário do Estado. É isso que está em jogo. E por que o Estado, o domínio do Estado totalitário, ou seja, em todas as instâncias de decisão estatal, há uma preocupação do seu domínio absoluto? Por que isso é tão fundamental, particularmente na América Latina? Mas eu diria em todos os países e nações que constituem o que tradicionalmente se chamou de terceiro mundo. Quer dizer, o mundo subdesenvolvido, o mundo de modernização tardia, o mundo que foi colonizado pelo Império Europeu e depois norte-americano e assim por diante.
Por que é tão importante o domínio do Estado? Por uma razão histórica, e aqui é o primeiro ponto da reflexão central. Diferentemente da Europa, onde surgiu o mundo moderno, em que foi a classe dos comerciantes, dos mercadores, que foram minando o mundo feudal, o mundo das grandes propriedades de terra, do poder agrário e assim por diante. E foi constituindo e foi gerando toda uma situação política com força da expansão do mercantilismo, das riquezas mercantis, que levaram às revoluções na Europa, as revoluções ditas burguesas porque vêm dos burgos. Os burgos eram as cidades do comércio na Europa, daí a origem da palavra burguesia, A burguesia é a classe dos comerciantes urbanos que viviam nos burgos e dominavam o comércio mundial e o financiamento desse comércio. Essa classe se constituiu como uma classe poderosíssima a partir do século XV e XVI. E foi ela que fez as revoluções, inclusive a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e assim por diante. Esta classe surgiu antes do Estado moderno, do Estado centralizado. Foi ela que instituiu o Estado centralizado. E sempre teve uma ascendência sobre os governantes. Então a política refletia a economia. A economia, para usar um termo bastante sintético, mandava na política. Passou a mandar na política, a economia. Nos países que foram colonizados foi ao contrário. Não existia sociedade civil, mercado. A sociedade foi uma sociedade implantada a partir de um imperialismo europeu, em que o Estado se impôs, e foi o Estado que constituiu a sociedade civil. Foi o Estado que implantou o mercado. A coroa portuguesa veio para o Brasil, O rei se implantou no Brasil. O rei não foi uma consequência da dinâmica econômica e política do Brasil. Ao contrário, foi a vinda da coroa que implantou a dinâmica econômica e política a partir de então, que não existia no Brasil, como de resto na América Latina como um todo. Então veja, nós temos uma cultura desde a origem, uma dinâmica econômica e social em que o Estado tem uma plena ascensão, diferentemente da Europa. Na Europa é a sociedade civil que determina o Estado, para usar uma expressão ou uma equação um pouco singela, mas não há momento de análise, momento é de síntese aqui. Enquanto na América Latina e no Brasil, é o Estado que domina a sociedade civil. Tanto que nós não temos no Brasil propriamente ou na América Latina um capitalismo concorrencial, mas é um capitalismo de compadrio. O Estado determina quem vai ter vantagens entre os empresários, e não ao contrário. O Estado não é a expressão dos interesses de classe empresarial das classes dominantes, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Ao contrário, é o Estado que forja, entre aspas, as classes dominantes, os empresários de sucesso nesses países. Então, o domínio do Estado em situações como da América Latina e no Brasil é decisivo. E não é tanto em países em que você tem uma forte sociedade civil. Claro que é bem mais fácil impor um projeto de poder em países mais débeis do ponto de vista da formação da sociedade civil, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Equador, como é o caso de Cuba, do que no Brasil, que é uma sociedade complexa. Mas mesmo assim, o Estado historicamente é determinante. Então o que nós temos hoje é a luta pela posse do Estado. Não é por projetos de sociedade, mas é por um projeto de poder. O domínio do Estado. Para que fins? Isso é importante. O que é que está por trás? Quem está interessado em dominar o Estado no Brasil? As classes tradicionais, que sempre usaram o Estado como um mecanismo de apropriação ilícita da riqueza nacional, o que se chama patrimonialismo, é a privatização da riqueza pública na mão de poucos,
é uma oligarquia patrimonialista, que recentemente teve novos representantes que foram as esquerdas, que chegaram ao poder para lutar contra isso, mas ao invés de fazer isso, não é, consolidaram, e eu diria até mais, potencializaram o tradicional patrimonialismo. Mensalão, Petrolão está aí determinando tudo isso. Então, esta elite oligárquico-patrimonialista, corporativa, não é, perdeu recentemente o poder de mando sobre o erário público, como tinham no passado. Continuam em outros espaços do Estado, no Judiciário, no Congresso Nacional, mas perderam o Executivo. A luta toda é para a recuperação do Executivo e, portanto, das chaves do cofre público. É isto que está em jogo. Não é conservadorismo, progressismo, capitalismo, socialismo, esquerda, direita, não é nada disso. É a vitória da cleptocracia tradicional, incrementada com novos aderentes recentes, né? Portanto, esquerda e direita estão juntos nisso, no que tange às suas afinidades cleptocráticas, contra quem quer implantar a república, que nunca foi, na verdade, implantada no Brasil. A proclamação da república é um ato formal, mas não é um ato real. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, como é que nós chegamos até aqui, né? O que está acontecendo é resultado da nova república, que foi implantada em 1985 com a chamada redemocratização a partir da superação do regime militar. E a nova república é consequência de 1964. O desgaste do regime militar, que ficou muito tempo no poder e que conduziu alguns atos autoritários para a manutenção desse poder, o desgastou no tempo, perdeu a legitimidade. E a luta pela redemocratização foi um fato importante na história política brasileira, que resultou, em 1965, na implantação da chamada Nova República e, em seguida, com a reescrição de uma nova Constituição, de 1978, chamada Constituição Cidadã. Só que as bandeiras da Nova República, né, elas fracassaram, ou revelaram-se uma farsa de aparência, porque não foi eliminada a corrupção, não foi eliminado o autoritarismo, e houve um problema grave, e que isso aqui tem consequências até hoje. Houve, de fato, não é, uma preocupação dos constituintes em 88, de evitar que, na verdade, o sistema político brasileiro pudesse favorecer o retorno, não é, de um poder autoritário governamental, como ocorrera no passado recente. E, por conta disso, criaram uma série de mecanismos de coibição do poder do presidente da República. Ainda que nós estejamos num presidencialismo e esta forma de governo tenha sido ratificada, aprovada por um plebiscito em 1996, se não me falha a memória, né? O presidente da República, em função dos termos constitucionais, ficou à mercê do Congresso Nacional. Ou seja, o Brasil não é parlamentarista, mas de fato o Congresso Nacional manda no país. E nenhum presidente consegue governar sem estar articulado e tem o apoio do Congresso Nacional, né? O que foi denominado no Brasil, né, por um sociólogo na década de 50, na década de 80, né, de presidencialismo de coalizão. Mas esse é um termo, esse é um termo extremamente academicista para dizer o seguinte: é o toma lá da cá. Ou o presidente aceita um mensalão, né, e comprar o Congresso Nacional para ter os seus projetos aprovados por maioria, ou ele não consegue governar. E este é um grande problema estrutural do sistema político brasileiro, né? Ou se governa por conluio,
por acerto em todas as partes, não de forma democrática, como poderia ser, né? Mas através de conluios de bastidor, como tem ocorrido. E isso foi revelado pelo Mensalão e depois pela Lava Jato, ou nós não temos governabilidade no Brasil, entre aspas, né? Então, a nova república, né, instituiu tudo isso, e os partidos políticos e aqueles que conseguiram ascender nesse contexto, particularmente os partidos como o PT, o PSDB, passaram a dominar a cena política, né, naquilo que se chamou de um teatro de tesouras, há um revezamento no poder, mas não há espaço para alternância além desse jogo. Esse jogo de alternância do poder apenas era um jogo de cena, para dizer que existia democracia no Brasil de fato, mas por trás dos bastidores era toda uma articulação, né, que se fazia nesse sentido contra os interesses da sociedade, né, não necessariamente de forma republicana. E o ponto alto de todo esse processo se deu com a eleição do Lula, né, e com o definitivo aparelhamento do Estado. Quer dizer, o PT, quando foi para o Estado, aparelhou o Estado, removeu certos grupos políticos que ali se encontravam, né, e passou a querer ter um projeto de longo prazo no poder, né? E isso aí resultou em quê? Né? Na institucionalização da corrupção no Brasil. Não que não existisse antes, mas agora foi institucionalizada de maneira absoluta, né, em todas as instâncias do Estado, e o domínio pleno, inclusive, do Poder Judiciário, que é o nosso grande problema que nós vivemos até hoje. Isso tudo é consequência desse processo, né? O aparelhamento dos poderes da República e particularmente do Poder Judiciário, e a adoção do capitalismo de compadrio, né? As empreiteiras que eram amigas do rei, né? As grandes empresas que eram patrocinadas pelo BNDES, né? E assim por diante, né? Então se criou, se dinamizou o capitalismo de compadrio e se institucionalizou a corrupção no Brasil, né, com a retaguarda de um poder judiciário, né, que foi absolutamente preenchido por representantes dessa nova ordem que se implantava. E deu-se então, a partir daí, o fracasso da nova república. Entrou em crise, e que foi revelado o quê? Pela Lava Jato. A Lava Jato é um ponto de inflexão na história política brasileira. Podemos dizer que antes e depois da Lava Jato. Em que sentido a Lava Jato é determinante? Porque a Lava Jato revelou a cores, e de uma maneira bastante popularizada, inclusive pelos meios de comunicação, né, as entranhas do Estado brasileiro, as entranhas do poder constituído, o que o deslegitimou perante a opinião pública. Aquilo que no final da década de 50, o grande sociólogo e jurista Raimundo Faoro condensou talvez seja o maior clássico da literatura política brasileira, que é um livro chamado Os Donos do Poder, escrito em 2 volumes, em que ele diz quem eram os donos do poder para Raimundo Faoro. Os donos do poder era exatamente o estamento oligárquico patrimonialista que dominava a economia brasileira através da posse do Estado. Toda a teoria do patrimonialismo foi consolidada a partir do livro dos Donos do Poder, como explicitação. Só que os donos do poder era lido por acadêmicos ou por uma elite intelectual. Nunca foi apropriado o seu conteúdo, a sua tese, pela massa popular. A Lava Jato explicitou os donos do poder em termos populares e se desnudou o que era, na verdade, o sistema político brasileiro, que entrou em crise. E a partir daí, né, o que é que ocorreu? Né? Ocorreu uma reação em cadeia que levou à ascensão ao poder do Estado, do Executivo, porque o Estado não se resume na presidência, obviamente, né, de um outsider, né, de um candidato que se colocava contra tudo isso e que navegou naquilo que foi a luta contra a corrupção que se implantou naquele momento e o antipetismo, que encarnava a corrupção naquele momento.
Bolsonaro é fruto deste momento. Não for a corrupção do PT demonstrada pela Operação Lava Jato, né? E, portanto, o surgimento do antipetismo ali em 2018, 17 e 18, como consequência da Lava Jato, Bolsonaro não existiria como fenômeno político. Então, um outsider no poder, né? E o que aconteceu a partir daí? Uma reação em cadeia. Jamais este grupo pensou em perder o poder. Poder de quê? O poder executivo. As chaves do cofre. A capacidade de fazer as artimanhas de bastidor, como tinha tido até então. Então, os sócios de toda essa engrenagem, em que os grandes meios de comunicação fazem parte disso também, né? Começou o quê? Uma guerra implantada contra aquele que, de forma fora do figurino, fora do script, tinha conseguido ganhar contra tudo e contra todos, de maneira inesperada, uma eleição, como foi em 2018 o Jair Bolsonaro. Então, a partir daí, o que é que aconteceu? Uma guerra. Tudo menos Bolsonaro. Tem que se demonizar este invasor, né, do mar, que não lhe era permitido, nem para ele nem para ninguém que estivesse fora daquele esquema, né? O PSDB, o Alckmin era do mesmo esquema, né? Ainda que com posições divergentes, se degladiavam entre si, mas o controle sistêmico deste estamento patrimonialista era comum entre aqueles que se degladiavam até então, né? Bolsonaro foi um ponto fora da curva. Então houve a demonização até hoje do outsider, né? Então é o tosco, é o fascista, é o misógino, é o negacionista, é o genocida, etc, etc, né? E houve desde então uma tentativa permanente de tirá-lo do poder. E o coronavírus, a pandemia, foi uma oportunidade ímpar para isso, e que não resultou naquilo que era esperado. Tentativas de impeachment houve ao longo desse tempo, o tempo inteiro, não é? A fato é que depois da Lava Jato, a coisa ficou extremamente clara para a sociedade brasileira. E a sociedade reagiu. E reagiu em função de quê? Do acesso às informações que, quando a grande imprensa deixou, porque a grande imprensa condenou Lula na expectativa de eleger uma alternativa, como por exemplo o Alckmin, e deu no fracasso. Então, a partir de então, ela parou de bater no Lula, porque assumiu o Bolsonaro, né? Mas a população percebeu isso e as redes sociais passaram a alimentar a sociedade dessas informações alternativas, né? Então, a ascensão, esse é um outro ponto importante de considerar, a ascensão do povo à condição alimentada pelas redes sociais, a condição de protagonista da cena política, passou a ser, de fato, uma ameaça democrática. Democracia é a vontade da maioria. Aqueles que sempre tinham manipulado essa vontade. Instala-se, então, a partir de então, uma crise da hegemonia, até então mantida, acesa, deste estamento e das esquerdas, que passaram a fazer parte desse estamento. Há uma crise de hegemonia. Os grandes meios de comunicação não conseguem mais impor o monopólio da verdade, entre aspas, que até então tinham conseguido. As redes sociais ascendem à condição de liderança da formação da opinião pública. Isso tudo colocou o sistema tradicional, né, que a Lava Jato chamou de mecanismo, né, em crise, absolutamente em crise. E tinha que haver uma reação. Só que os partidos políticos estavam deslegitimados, a classe política desmoralizada, né? O esquerdismo desacreditado. O que é que restou para aí? Criar um novo agente de ação para liderar a reação de todo esse grupo à retomada do poder. Entra em cena quem? O Supremo Tribunal Federal.
E o Supremo Tribunal Federal, transformado em partido político, em vanguarda, com ou sem aspas, desse estamento, passa a cumprir o papel daquilo que os partidos políticos não conseguem mais. E qual é o resultado de tudo isso? O ativismo judicial e instala-se, e a reação em cadeia, né? Que eu anotei algumas coisas, por exemplo, a acusação das manifestações populares como ameaça à ordem e às instituições democráticas, a nova narrativa, quando exatamente ao contrário, manifestação popular é a dinâmica democrática em si manifesta, não uma ameaça. Quem ameaça a democracia é quem quer tirar do povo o poder de decisão sobre o seu próprio destino, né? O controle e a censura das redes sociais não é por acaso, né? Está dentro desse contexto. As perseguições políticas sistemáticas que nós estamos presenciando, a jornalistas, a influencers das redes sociais, a empresários, a religiosos, a cidadãos comuns, as grandes autoridades da nação, o próprio presidente da República e recentemente agora o procurador-geral, tá certo? A cassação de mandatos parlamentares. Tudo isso no quê? Num estupro à Constituição, por quem exatamente deveria preservá-la. Este é o grande paradoxo. Acabou o Estado de Direito. Não existe mais Constituição. E o que é que redunda isso? Numa profunda insegurança jurídica e na perda progressiva das liberdades fundamentais. Porque é só dessa forma que se pode impedir a ascensão do povo à condição de protagonismo da história, com reflexo nos sufrágios, no resultado dos sufrágios. Então há que coibir tudo isso, há que estancar a sangria democrática. Esta é a questão. Então, se antes nós vivíamos numa democracia formal que funcionava, ainda que sem república, sem espírito público de quem estava no poder, em favorecer os interesses da maioria, em favorecer o bem comum, mas usando das artimanhas democráticas, das regras democráticas, né, para permanecer no poder, porque conseguia manter minimamente a hegemonia através da formação da opinião pública pela grande mídia, né, hoje nem mais esta farsa existe. Porque nós não temos república, como perdemos também a democracia. Se antes era uma democracia sem república, hoje é a ausência de república e de democracia, inclusive formal, porque não se respeita mais nada. Até as eleições, nós não podemos demonstrar isso, mas podemos desconfiar, estão ameaçadas de fraude, né? Se não há provas definitivas, eu acho que não há provas definitivas, mas há inúmeros indícios do perigo, que teriam que ser contornados em tempo hábil e parece que não tem mínimo interesse em contorná-los. Isso é gravíssimo do ponto de vista democrático. Então, podemos dizer que no atual contexto, eu encerro minha fala inicial nesse sentido, a Constituição já foi rasgada, já foi. Não existe mais Estado de Direito no Brasil em vigência. Não existe mais. O golpe, portanto, já está dado. Vive-se uma crise institucional sem precedentes. A ditadura da toga se impõe, não é mais a da farda, mas é a da toga, né? E para tentar fazer com que a população não perceba isso, está tentando se resgatar o passado da ditadura da farda, etc, etc, para iludir sobre o que está acontecendo hoje, né? E nós estamos tendo um retrocesso àquilo que os teóricos clássicos do pensamento político moderno chamavam do estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado que existe antes quando não existe sociedade civil, não existe lei, não existe regra. E o que é que domina o estado de natureza? A violência.
o autoritarismo, o totalitarismo, o abuso, que é que nós estamos vivendo no Brasil, né? Em que juízes que deveriam zelar pela normalidade democrática e pelo Estado de Direito, né, se colocam na condição de imperadores acima do bem e do mal, acima da lei e da Constituição, e eles determinam o que é justo, o que é injusto, o que deve ser feito, né, o que é verdade, o que não é verdade, como se fosse de fato os arautos da verdade, não é? E os defensores da democracia, quando são exatamente os usurpadores de tudo isso. Em nome de quem? Daqueles que os colocaram lá, em nome do restabelecimento do poder absoluto do Estado brasileiro ao estamento oligárquico patrimonialista, a cleptocracia tradicional, hoje revestida de esquerda e direita lá dentro. Não existe separação, por isso coloco aspas entre esquerda e direita. E isso pode ser consolidado definitivamente se houver uma fraude eleitoral, porque isso legitimaria o golpe que já foi dado. E existe hoje também a tentativa de acusar de golpe, não é? Existe o golpe do golpe, né? Você tem o golpe de atribuir ao outro, ao adversário, o golpe que os próprios que estão dando o golpe estão realizando, né? Acusar os outros daquilo que fazem, né? Portanto, o foco hoje vai ter que ser, para poder inibir tudo isso podemos conversar a respeito, a atenção às urnas eletrônicas, que é uma situação gravíssima, né? E o povo nas ruas, daqui para frente. O 7 de setembro vai demarcar essa entrada, mais uma vez, de uma forma mais definitiva e permanente, que vai ter que ser daqui para frente, até o 12 ou 3 de outubro, não é? Do povo na cena política. Esta será a grande batalha de todo esse contexto, né? E as eleições de 22, inevitavelmente, já são eleições históricas, e eu termino dizendo o seguinte: a partir daqui, por toda essa situação criada e pelo momento gravíssimo que nós estamos vivendo, tudo pode acontecer. Professor, muito obrigado por essa explanação, por essa reflexão assim muito clara e muito simples, até para que qualquer um que está nos assistindo agora possa entender. E eu trago agora para o professor Eduardo o seguinte questionamento. Professor Eduardo, nesse contexto todo que a gente vive, numa proximidade de 7 de setembro, e há 2, 3 dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes muda a regra para a votação e utilização de celulares no dia da votação e coloca como uma punição a recusa de entregar o celular na hora de votar, a perda do direito de voto. É mais um avanço contra a liberdade? Muito bem, eu quero parabenizar o Alex pela brilhante exposição. Eu acho, Alex, que você, como cientista político, você chama o debate à ordem. E nós que somos da universidade, é muito bom você ver uma fala consciente, serena e que desnuda aquilo que está acontecendo nos bastidores da democracia ou da República Brasileira. E é muito legal, aqui uma conversa de professores aqui, eu estava falando e me veio um insight na cabeça. Esse é o verdadeiro pensamento crítico. O pensamento crítico não é aquele que serve a interesses políticos partidários. Não é aquele que cria narrativas para projetos de poder partidários. Mas o verdadeiro pensamento crítico é aquele que olha para os fenômenos sociais e consegue, além da aparência, entender a essência dos acontecimentos. E eu quero te parabenizar porque você tem sido um oásis no nosso meio acadêmico e nós estamos realmente carentes de pensamento crítico nas universidades. O que nós observamos não só nas universidades foi um verdadeiro processo de aparelhamento político ideológico
e se formaram gerações de pessoas que meramente reproduzem retóricas desconstituídas de uma verdadeira análise profunda ou da essência do fenômeno social, econômico, político e etc. Você coloca algumas coisas com muita propriedade e é necessário que a gente pontue essas questões porque estão no centro do debate. Primeiro, o que está em disputa nessa eleição? Uma das coisas que está em disputa nessa eleição, e você colocou com muita propriedade, é o controle do Estado brasileiro. Todo processo político é um processo de disputa por poder. E aí você colocou com muita propriedade, né? A pergunta é, a que serve esse projeto de poder? Então, por exemplo, nós tivemos ali na Revolução Meiji, no Japão, ou na própria Alemanha, ali na era do Bismarck, um projeto de poder que atendia a um projeto de sociedade. E nós estamos destituídos no Brasil hoje de um debate para além de projetos políticos imediatistas. Nós vemos, por exemplo, a esquerda hoje, na verdade, ter um projeto de poder justamente para reforçar os donos do poder. Então, existe, como você falou, com muita propriedade, uma cleptocracia brasileira que hoje parece que está com abstinência do poder e quer voltar a todo e qualquer custo do poder e se utiliza de todo e qualquer mecanismo para voltar a esse poder, mesmo que isso signifique romper até com a nossa Constituição, utilizando-se, como você mesmo falou, de manipulações jurídicas, e o próprio Poder Judiciário tem servido a esse instrumento. Então esse é um ponto central no debate político contemporâneo. Segundo ponto importante é a pergunta: será que nós estamos vivendo no Brasil um interregno ou uma ruptura? Porque nós tivemos uma eleição em 2018 que de alguma forma deu um novo direcionamento à discussão política, econômica do Estado brasileiro. 2022 vai representar o retorno, portanto, quais 4 anos foram um interregno, ou 2022 será uma continuidade e a partir daí a sociedade brasileira vai ter condições de construir uma nova trajetória, aí portanto consolidando uma ruptura com esse processo. Então a eleição de 2022 representa isso. E você colocou uma questão muito fundamental e central, que eu acho que dialoga centralmente com a pergunta do Daniel Berg, que primeiro, a gente presta muita atenção na eleição presidencial. O presidente. Mas nesse tal presidencialismo de coalizão, o presidente não governa sozinho. Portanto, o voto para o Senado e o voto para a Câmara Federal é tão ou mais importante que a eleição presidencial. Como romper com isso? Se, por mais que a gente reeleja um outsider, nós como sociedade acabamos conduzindo e reconduzindo para o Congresso Nacional os donos do poder. O tal centrão, que chega lá e diz: olha, eu não aprovo os projetos da reforma tributária, eu não aprovo reforma administrativa, eu não aprovo nenhuma pauta que interessa para a sociedade brasileira se eu não tiver o meu quinhão, se eu não tiver o meu espaço, se eu não tiver o meu ministério, se eu não tiver a minha emenda parlamentar, se eu não tiver o meu DAS. E muitas vezes nós votamos e não percebemos isso, nós estamos conduzindo pessoas. E tem uma questão fundamental: esses donos do poder se apropriaram de mecanismos importantes. Uma imoralidade, eu faço questão de colocar agora, é o tal do fundão eleitoral. 5 bilhões de reais, e você vê hoje uma democracia, diria, de mentirinha, porque um processo democrático que significaria igualdade de competição, igualdade de condições, e você vê os donos do poder que constroem feudos partidários, se apropriam do fundão eleitoral e canalizam esse fundão eleitoral para os candidatos que lhe interessam. Outsiders, pessoas honestas, probas, éticas, não têm acesso a recursos. Não têm acesso a recursos. E aí os outsiders têm que abrir vaquinha eleitoral, têm que tentar usar as mídias sociais, e você vê candidatos fazendo campanhas milionárias. E esses candidatos que fazem campanhas milionárias, muitas vezes se utilizam da própria carência do povo. E o que ganha a eleição nesse país não é um debate como esse, não é um debate republicano, não é um debate de projeto de sociedade, não são ideias, não são valores. É R$50 no dia da eleição, é quem consegue pagar a gente para ficar fazendo bandeirada na rua,
dentadura, cesta básica, cadeira de roda, milheiro de tijolo, e os donos do poder se perpetuam no poder, se reelegem e geram todo e qualquer constrangimento para aqueles outsiders que tentam minimamente fazer um debate republicano, de sociedade, com uma grande parcela de culpa, de cumplicidade da própria academia, que entra nesse jogo, fortalece esse jogo, convalida esse jogo e não debate o que é essencial, e acaba ficando nessa disputa meramente midiática, tentando mostrar que é direita, esquerda, etc. Como você mesmo colocou, por trás disso existem interesses, e hoje esses interesses estão muito sedimentados no nosso poder judiciário. Então, eu fiz aqui também algumas anotações, Alex, sabe, Berg, Fernandes, dentro de um debate que é muito perceptível pela sociedade. Eu não sou jurista, eu sou economista. E como todo economista, eu tenho muito pouco conhecimento da área jurídica, mas hoje você tem que minimamente estudar, buscar conhecimento, buscar informações para poder entender o que está acontecendo. Qualquer aluno de segundo semestre numa universidade pública ou privada do curso de Direito aprende uma regra: o juiz se manifesta nos autos. E o que nós estamos vendo são ministros do Supremo Tribunal Federal que têm a todo momento se manifestado fora dos autos, inclusive de uma forma tendenciosa, politicamente. Eles não têm mais nenhum pudor de esconder suas preferências políticas partidárias e ideológicas. Um dos grandes problemas, esses donos do poder criaram uma engenharia, diria, entre aspas, republicana, que lhes interessa. Então, por exemplo, que engenharia republicana que lhes interessa? Primeiro, os poderes deveriam exercer controle mútuo. Então, por exemplo, quem controla o poder executivo é o poder legislativo. Quem controla o poder judiciário é o poder legislativo. E o judiciário controla os outros poderes a partir do controle constitucional. Então, isso é um princípio republicano central. Como o poder judiciário pode ter isenção, autonomia, se os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados politicamente? Nós temos hoje ministros que foram indicados por ex-presidentes da República. Dos 11 ministros, 2 foram indicados pelo Bolsonaro e os outros 9 foram indicados, um pelo Michel Temer e os outros 8 indicados pela Dilma e pelo Lula. Diga-se de passagem, eu defendo uma tese, já tenho definido essa tese há pelo menos uns 10 anos, que o Supremo Tribunal Federal deveria ser o ápice de uma carreira na magistratura, por mérito, meritocracia. Mas você nomeia para a Corte Suprema, a que vai exercer, portanto, o controle de constitucionalidade, pessoas que muitas vezes não têm o devido domínio jurídico. Alguns fizeram concurso público e não passaram, outros advogavam para partido político, outro para organizações sociais, mas que são nomeados para serem ministros da Corte de Constitucionalidade brasileira. E o que nós estamos observando hoje é que essa corte, ela não goza da necessária autonomia republicana. E isso coloca em xeque a nossa democracia, porque você vê que as decisões, elas têm caráter, diria, personalista. Então, dependendo do sujeito, a decisão é uma, dependendo do contexto, se muda inclusive decisões, se revê decisões. E é muito temerária uma corte que deveria ser, por julgamento colegiado, se render a decisões monocráticas. Me permita, as jurisprudências são permanentemente alteradas ao sabor das ocasiões, dos interesses de momento. E você está colocando uma coisa fundamental. O grande desafio, passado toda essa avalanche eleitoral recente, dependendo do resultado que nós tivermos, vai ter que ser imediatamente uma profunda reforma política no Brasil, para corrigir todas essas falhas sistêmicas que conduzem ao poder aqueles que não poderiam chegar lá. Alex, excelente o teu comentário, porque, primeiro, eu como cidadão, como eleitor, eu ainda busco no debate político brasileiro candidatos que expressem essa agenda. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal.
deveria se acabar com a indicação política do Supremo Tribunal Federal, até por uma questão de autonomia ou isonomia. Então, deveria ser o ápice de uma carreira na magistratura. Segundo, mandatos limitados, 10 anos. O mandato deveria ser limitado a 10 anos, por exemplo. Proponho que a gente faça depois um outro debate sobre reforma política, num outro contexto, porque isso aqui é um tema extremamente complexo que vai ultrapassar o nosso de momento. A gente poderia entrar, inclusive, na questão do ciclo político eleitoral brasileiro, que é um ciclo maluco. 2 em 2 anos a gente está submetendo a eleição, e isso tem um prejuízo não somente no debate político, mas no debate econômico também. De 2 em 2 anos a nação brasileira para em função de interesses políticos partidários. As pautas de interesse da nação são travadas no Congresso de 2 em 2 anos. Nós não conseguimos avançar como república. Mas nós estamos vendo, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal. Aliás, uma boa república significa... uma das características de uma boa república é quando você tem um poder judiciário discreto. Discreto. Quem deveria protagonizar o debate político é o executivo e o legislativo. O que se inverteu no Brasil, o que tem se protagonizado o debate político no Brasil é o poder judiciário. Todas as noites a gente liga a televisão, está lá o ministro do Supremo Tribunal envolto em alguma polêmica ou algum debate. Ao ponto da posse do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral ter quase que um status de uma posse presidencial, aonde você tem todas as pompas e circunstâncias, tamanho é o poder que se tornou o poder judiciário. Me permita só, eu vou olhar para a câmera, para o ouvinte, para dizer o seguinte: isto não é normal. Isto não é normal. Nós estamos vivendo um estado de exceção já há algum tempo no Brasil. Nós estamos vivendo uma ditadura. A população tem que reagir. Isto não é normal. Nesse ponto, pegue só um minutinho. Nesse ponto, o que é importante debater é, primeiro, quando o ministro passa a ser chamado de imperador ou de xerife, significa que há alguma coisa fora da ordem republicana no Brasil. E um ponto central no debate é: os senadores da República deveriam exercer o devido controle constitucional sobre o poder judiciário. E aqui um ponto importante. Nos últimos 2 anos foram protocolados no Senado Federal mais de 60 pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal, sob a justificativa de que esses ministros teriam descumprido preceitos legais fundamentais. E aí você tem, por exemplo, o tal do inquérito do fim do mundo. Aliás, se rasgou o devido processo legal no Brasil. Hoje, uma pessoa, ela é a vítima, ela abre inquérito, ela manda investigar, ela denuncia, ela apura, ela manda prender. Isso é o fim da ordem republicana brasileira. Uma outra coisa, Eduardo, por que o Senado se omite e não reage aos abusos do Poder Judiciário, aos abusos do Supremo, quando a Constituição determina que o Senado faça o contrapeso para exatamente garantir a ordem republicana? Por uma razão simples: a maioria do Senado está em conluio com a ação do Supremo, porque fazem parte do mesmo estamento. E quando os representantes populares e os juízes não mais representam o soberano numa democracia, e o soberano deveria ser o povo, o soberano tem que agir. Se não existem mais representantes à altura, e os representantes são os traidores da ordem democrática, cabe ao povo ir para as ruas e exigir ações que façam retornar o Estado de Direito. Bom, nesse ponto, por exemplo, as nossas liberdades fundamentais estão ameaçadas. Não só ameaçadas, já foram descumpridas, ao ponto de uma conversa de WhatsApp ser usada como pretexto para se abrir busca e apreensão contra celulares, para tentar se pescar alguma coisa que justifique a condenação de pessoas que pensam de uma forma diferente. Por isso que nós não temos que pensar que nós estamos sob ameaça. Nós já estamos numa ditadura. Não há mais ameaça à ordem democrática, ela já foi rompida. Já houve o golpe e nós já estamos vivendo a ditadura.
É esta que é a situação grave que nós temos que nos alertar. Ou reagimos ou já era. Agora, você que está nos assistindo, você pode pensar, isso é coisa de dois acadêmicos que estão inquietos por interesses políticos. Eu queria pedir para a nossa mídia, nós estamos com um vídeo aqui, que foi um editorial do Jornal da Band. E esse editorial do Jornal da Band, eu acho que ele é extremamente lúcido, transparente, sobre o momento que nós estamos vivendo, ao ponto que um dos canais de comunicação, que em tese deveria servir aos donos do poder, se coloca publicamente, de uma forma muito enfática, em relação a acontecimentos recentes. Eu queria pedir para a mídia soltar o vídeo, para a gente assistir, depois a gente volta comentando esse vídeo. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia, ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz, o tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo? E o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou de fato mandante de operações ilegais. Um ministro justiceiro. Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E atenção, o buraco é mais fundo e mais grave do que foi colocado. Porque não é uma questão apenas do ministro do Supremo provar que ele está respaldado em fatos que justificariam em tese a sua conduta. É pior, é que ele, como juiz, não pode tomar a iniciativa desta ação, usurpando um poder que constitucionalmente é reservado exclusivamente ao Ministério Público. Então é mais grave. Ou seja, rompeu-se a ordem institucional. Não há mais Constituição em vigência. O grave não é o fato do ministro não ter provas, o fato é ele tomar a iniciativa que não lhe cabe. Não lhe cabe. Como o inquérito chamado inquérito do fim do mundo, não lhe cabe. A perseguição não lhe cabe. O ministro tem que julgar processos que lhe chegam às mãos para emitir opinião e sentença, mas não tomar a iniciativa, e muito menos fazer política. E aí, Alex, isto que é o grave da história. Chama atenção, nesse cenário, por exemplo, o silêncio da OAB, chama atenção a apatia do Senado Federal, Da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, da Academia. Aliás, diga-se de passagem, nós vimos recentemente um triste espetáculo, na minha opinião, que foi muitos acadêmicos irem para uma manifestação pelo Estado Democrático de Direito, que na verdade foi uma manifestação pró um candidato à presidência da República, uma manifestação político-partidária, travestida de interesses maiores, e na hora que verdadeiramente o nosso Estado Democrático de Direito está em risco, eles se calam, se omitem. Portanto, não é pela democracia, é pelo partido. E nós precisamos nessa eleição entender, a nossa democracia e a nossa república está em jogo. 7 de setembro é um dia importante.
nós estaremos na rua. Nós não queremos ruptura democrática, mas nós queremos o fortalecimento das nossas instituições democráticas e republicanas. Nós queremos o cumprimento da Constituição, nós queremos o cumprimento do devido processo legal, nós queremos eleições transparentes, limpas. Aqueles que no passado, e assim nós esperávamos, cantavam contra os militares, que apesar de você, amanhã de ser outro dia, deveriam estar cantando por coerência, se é que tivessem, né, e não por oportunismo, contra os ditadores da toga também, porque é uma questão de princípio e de valor, não é uma questão de partido e de ideologia. Agora, mais que o dia 7 de setembro, nós precisamos rediscutir a nossa república e o nosso processo democrático. Dia 2 de outubro é uma data importante. Quem nós vamos eleger vai exatamente cumprir um papel ali. Qual papel? De reprodução dos interesses dos donos do poder ou de construção de uma nova república no Brasil? Esse é o debate que nós precisamos fazer nesses próximos 30 dias. Professor, o 7 de setembro, ele realmente tem que ser dada a devida importância que todos nós temos que dar para essa data. Nós temos que ir realmente para a rua buscar demonstrar aquilo que nós queremos. Mas eu queria voltar para a fala do professor, porque lá no final ele falou o seguinte: a preocupação era com relação ao final dessa eleição. Aí a gente vê os institutos de pesquisa colocando um disparate, algo que a gente não consegue assistir em nenhum momento. Não tem uma situação em que a gente possa dizer, não, os caras, eles estão próximos da verdade. Não, eles colocam um candidato lá em cima, o outro lá embaixo, e a realidade é completamente inversa. Nós tivemos agora, essa semana, um dos candidatos aqui em Belém, e o cara não conseguiu colocar a cara dele para fora do hotel. Eles fecharam tudo com grade ali, porque ele não queria correr o risco de passar vergonha. A manifestação dele foi dentro do Teatro da Paz, para um grupo selecionado, escolhido, porque ele não pode se manifestar em público, porque a situação é complicada. Eles fizeram o evento deles lá na Marina, porque é um ambiente que eles controlam a entrada. Só entra quem eu quero, e se você entrou, eu tenho o controle do portão. Mas a pesquisa continua colocando lá. Isso é uma preparação, professor. Eles estão preparando algo porque eles têm a certeza de que vai acontecer uma fraude? Pois é bom lembrar, sobretudo os mais jovens, que não têm memória, não porque eram bem mais jovens à época, que em 2018 foi a mesma coisa. Em 2018 foi a mesma coisa. Às vésperas das eleições, o Haddad ou o Ciro Gomes, que disputava a época também, eram francos favoritos à vitória no primeiro e no segundo turno. O Bolsonaro perdia em qualquer cenário. Às vésperas da eleição se afirmavam isso. Agora, por que isso ocorre? Pode ser duas hipóteses principais, pode levar a ocorrer isso aí. Além da busca de dinheiro pelos institutos, porque se paga caro, não só pesquisa, mas se paga caro resultados também. Isso é tradicional no Brasil. Infelizmente, isso é uma demonstração da inexistência da República. Primeiro, porque está demonstrado por estudos que, se não a maioria, mas uma fatia significativa da população, só se define em termos de voto no final do processo. E tende a votar naquele que é declarado como o suposto vitorioso. Então, se os institutos de pesquisa dizem que o Lula será vitorioso, essa fatia, na sua maioria, tende a canalizar o voto para o suposto vitorioso. Esta é uma hipótese. Há uma segunda hipótese, essa muito mais grave, é que, na preparação de um golpe nas urnas, há que se criar uma condição prévia
não é, de que a vitória já estava demonstrada a priori pelas próprias pesquisas e que, portanto, as urnas apenas ratificam, confirmam o que estava já demonstrado na pesquisa. Isso é muito grave, não é? Essa é uma hipótese, estou falando em hipótese, não é uma certeza? É uma hipótese a ser considerada. Ou ambos os casos, eles não são excludentes, né? Pode estar ocorrendo as duas coisas. Mas está virando até crime hoje supor, até deputado já perdeu o mandato porque desconfiou da urna. Francisquini perdeu o mandato porque desconfiou da urna, não é? Eu não tenho mandato a perder, mas eu posso ser preso, mas se eu tiver que ser preso, serei, mas não serei omisso como cidadão no momento que o país atravessa. Por isso estou dizendo essas coisas. Não há provas? Não há provas, mas há fortíssimos indícios dessa possibilidade. Não vou aqui recuperar, isso é de domínio público, todas as demonstrações de que urnas eletrônicas, o sistema eleitoral foi invadido por hackers, não é? Há argumentos de técnicos especialistas mostrando a total insegurança das urnas eletrônicas, a ausência absoluta de auditagem, de possibilidade de auditagem nos resultados, né? As possibilidades cibernéticas de fraudes no código-fonte da urna, não é? O domínio restrito sem controle público, não é? Sobre o processamento de todo o sistema eleitoral. Mas isso é feito em sessões. Sim, isso é feito em sessões prévias, mas nós sabemos hoje tecnicamente que o código-fonte de uma urna eletrônica pode ser alterado minutos antes do início do processo. Então, que segurança nós temos? Nenhuma. Isso já é suficiente para se ter desconfiança, né? Porque não admitir essa possibilidade é menosprezar a inteligência média, ou até menos do que mediana, não é, do povo brasileiro. É tratar o povo brasileiro como gado, como ignorante, como se não tivesse direito soberano que deveria ser numa democracia de cobrar a transparência e a segurança daquilo que é mais fundamental, não é? Que é o sistema que coloca em relevo a sua vontade majoritária. E um outro ponto que eu gostaria de abordar, não é? O estamento oligárquico patrimonialista, não é? Seja de esquerda, seja de direita, ou do conluio entre ambos os grupos, não é? Ainda não entendeu uma coisa: não se elegeu Bolsonaro em 2018 pelo Bolsonaro, se elegeu por uma contestação exatamente às práticas desse grupo tradicional patrimonialista, corrupto, cleptocrático. E a reeleição de Bolsonaro não é pelo Bolsonaro, ainda que exista hoje os bolsonaristas, aqueles que, a um certo momento, pelo presidente em si, não. A maioria das pessoas que continuarão a votar em Bolsonaro continua sendo pelas mesmas razões, porque a alternativa a Bolsonaro que foi criada está dentro dos parâmetros que estão sendo contestados há muito tempo, desde 2018. Ainda não entenderam isso. Bolsonaro não representa ele próprio, ele representa um ato de contestação que continua na ordem do dia. E os grandes eleitores de Bolsonaro são exatamente aqueles que conspiram contra a democracia e a usurpam. Hoje, um grande eleitor de Bolsonaro são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais aumenta o seu abuso e o seu autoritarismo, mais cresce a contestação a este status quo. E quem encarna isso exclusivamente hoje continua sendo o Bolsonaro. Poderia ser o José ou o João, mas nesse momento é o Bolsonaro. E é isso que precisa ser entendido sociologicamente. O Bolsonaro não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o voto de contestação ao status quo que sempre dominou, aos donos do poder que dominaram a política brasileira em favor dos seus próprios interesses. É isso que precisa ser colocado às claras nesse momento. Vou colocar um negócio para vocês três. Desculpa, Berg. Significa então que nós vamos continuar à mercê de tudo que está aí. As urnas, não temos nenhuma certeza de nada.
não sabemos Nós o que não vai temos acontecer. segurança. E Nós não quando temos... alguém comenta, como esses empresários que o Eduardo falou agora, comenta a possibilidade de ter um problema se acontecer. Pois é. Os caras vão lá e vão. As Forças Armadas entraram na jogada e está havendo uma tensão muito grande, sabemos disso, acompanhamos na mídia, a tensão entre o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral. O que vai redundar nisso, se vai poder fazer o controle de fato ou não vai conseguir fazer o controle, nós não sabemos. Eu tenho minhas grandes dúvidas sobre isso. Agora, Alex, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Nós temos observado, recentemente, um esgarçamento ou uma tentativa de esticar corda, como a gente fala popularmente, vindo do próprio tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Qual o objetivo disso? A que interessa ao Supremo Tribunal Federal esgarçar a corda? Será que eles estão torcendo por uma ruptura democrática? Será que eles estão criando uma narrativa para depois vir com aquela velha história do golpe, do golpe, do golpe? E antes de tu responder, deixa eu colocar uma coisa aqui para os três. O aparelhamento das instituições a gente consegue enxergar de forma muito clara. Tá? Muito clara. E o Eduardo e vocês já colocaram de uma forma muito clara. Universidades, partidos, instituições públicas, meios de comunicação, cultura, educação. E a gente vê também, por outro lado, e você colocou muito bem, que o povo hoje, ele consegue ter acesso à informação por conta que ele não está mais tutelado por aqueles meios de comunicação que estavam a serviço dos donos do poder. Então hoje eles têm poder de ter a sua própria crítica em cima de tudo que está acontecendo, e a gente consegue enxergar isso. O STF, ele tem, se não me engano, uns 3 inquéritos diretamente contra o Bolsonaro, um deles em relação à candidatura do Bolsonaro de 2018, que vive sendo prorrogado a cada 60 dias. A cada 60 dias. Por exemplo, inclusive isso daí que está sendo colocado, você disse assim, olha, não tem mais tempo. Não tem mais tempo por uma forma legal e como ele já cumpriu o mandato, não faz sentido. Mas as coisas estão tão sem controle e elas estão tão fora de tudo que é legal, que tudo é possível. Inclusive uma juíza tentar proibir a bandeira do Brasil durante o processo eleitoral, porque ela representava um candidato. E como você disse, olha, é como se o STF tivesse sendo o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Porque quando uma juíza fala isso, ela está dizendo o seguinte, olha, o candidato que representa o maior símbolo nacional é esse aqui. O fato do povo ter acesso à informação hoje e estar muito mais esclarecido do que está acontecendo é um dos principais motivos dessa forçação aí da corda, desse estado de quase ruptura ainda não ter acontecido? Aquilo que eu falei, há uma perda de hegemonia clara daqueles que sempre dominaram, através do meio de comunicação, a opinião pública. Não dominam mais. Não por acaso, o ponto central hoje de toda a reação do mecanismo, do sistema tradicional, são as redes sociais. E podem ter certeza, se o Lula vencer a eleição, o ponto principal inicial de tudo vai ser o controle definitivo das redes sociais. Porque isso foi feito em todos os países onde não há democracia. Começa-se pelo controle da informação, obviamente. Depois do cerceamento da liberdade de expressão e religiosa, né? Isso como o fechamento das igrejas na Nicarágua, por exemplo. Nós temos um exemplo aí claro do que pode acontecer. Não é? Isso é muito grave. Não é? Quer dizer, todas as conquistas civilizatórias da modernidade, e a democracia não é um projeto burguês, nunca foi um projeto burguês, ela é consequência das lutas sociais
e das acomodações históricas foram feitas pelas correlações de força, e uma conquista da sociedade, a democracia, não é um projeto burguês de origem, não é, né? São conquistas civilizatórias, né? Então isso tudo está na iminência de ser perdido, né? Agora, se houve uma forçação do Bosch, está havendo para que... de todo jeito. O sistema tradicional, as oligarquias tradicionais, hoje, às quais se juntam, infelizmente, não é, os grupos de esquerda, interessados unicamente no domínio do poder do Estado, né, e não para fins sociais maiores, para fins de sociedade, mas apenas para se locupletarem, como já demonstraram, no exercício do poder, né, comungando das mesmas delícias daqueles que criticavam há pouco tempo atrás, né, numa total falta de ética e de moral qualquer, né. Me perdi um pouco porque eu estava dizendo isso, fiz um parênteses. Esgarçamento das... Sim, há um desespero profundo, isso aí tudo são atos desesperados, né, de impedir, né, que haja uma continuidade, né, vamos dizer assim, de um governo que vai de encontro a essas expectativas, né, que não é a salvação do Brasil, mas ele interrompe uma escalada de uso patrimonialista dos recursos públicos, não é, que nunca houve na história da República, não é? Aliás, eles têm muito temor do tema privatização. O Estado brasileiro já foi privatizado há muito tempo. E serve aos partidos, serve aos interesses oligárquicos ou à cleptocracia. Mas isso que você está falando aí não vai redundar, porque eu não vejo outro fim para isso. Em violência. Sim. Em violência. Sim, estado de natureza. Exatamente, porque se... Como o Fernandes falou, a gente vai ver isso de novo e vai ficar acontecendo. Então, a pressão vai ser tão grande que isso vai ter que redundar em violência. Veja como a coisa é grave e é suspeita. Imagine bem, um Tribunal Superior Eleitoral, qual seria a principal preocupação dele? Criar um ambiente favorável e distensionado para a realização de um sufrágio. Ora, se há um questionamento da lisura do sistema eleitoral, isso foi demonstrado pelo Congresso Nacional por 3 vezes quando foi feita a reforma eleitoral, e que foi negada pelo Supremo como uma ameaça, né, às regras constitucionais de maneira extremamente absurda, porque são processos meramente administrativos, né? O Congresso Nacional já tinha chegado à conclusão que às urnas eletrônicas tinha que ser acoplado o voto impresso. Foi o Congresso Nacional, e não por acaso, em mais de uma vez, e que foi derrubado no Supremo, esquisitamente derrubado no Supremo, né? Aqueles que hoje se colocam contra o voto impresso, e que não é o voto impresso do passado, como mentirosamente o ministro Luiz Roberto Barroso tentou dissimular na sua fala, o que é um absurdo isso, né? Muitos dos políticos que hoje defendem as urnas eletrônicas sem o voto eletrônico, você tem gravações na internet eles dizendo o contrário no passado, o que mostra a total hipocrisia. O próprio Barroso, hipocrisia, oportunismo, não é? Uma questão não é de princípio, mas é apenas de oportunidade, entre aspas, não é? Então, qual seria o papel de um Tribunal Superior Eleitoral? Já que há questionamentos e se cria um clima de tensão que pode explodir em violência, de um lado ou de outro, o que custaria acatar minimamente, né, para pacificar o país, se a preocupação de fato é democrática, com a expressão e a garantia da manifestação da vontade da maioria? Então isso no mínimo estranho. O STF tem lado, né? Isso é no mínimo estranho, no mínimo estranho. Quando, ao contrário, o TSE tensionou o cenário político e continua tensionando o cenário político. E o que é estranho também, como é que um ministro
que é frontalmente contrário ao atual presidente, que é candidato à reeleição, pode ser presidente de um Tribunal Superior Eleitoral e não cai sob suspeita? Isto não é normal. Isto não é normal. Era o momento, Eduardo, da gente, visto todo esse tensionamento, toda essa situação onde a gente está vivendo, e eu concordo com o Fiuza, nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito há muito tempo, e vendo esse tensionamento muito grande, 7 de setembro está aí, daqui a pouco nós vamos estar em 2 de outubro, e a gente vê várias manifestações, e o STF fazendo reuniões com embaixadores para que eles aceitem imediatamente o resultado das urnas assim que eles saírem, como se fosse uma obrigação de que em primeiro turno isso já fosse logo aceito para ser resolvido de uma forma muito rápida, mostrando uma desconfiança muito grande, e isso é impossível de não se enxergar, uma desconfiança muito grande nesse processo eleitoral. E a gente vê também o ministro da Defesa reunindo com o presidente do STF, do Supremo Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, discutindo uma forma de fazer com que a eleição ela seja o mínimo distensionada. E imediatamente após essa reunião, mais tensão na eleição. Proibição de levar o celular. Alguém diz assim, mas em 2018 teve, mas em 2018 era voluntário, e agora é obrigatório, e se você não entregar o seu celular, você vai ser impedido de votar, quando isso só pode ser feito a partir de uma lei aprovada no Congresso Nacional. Mais tensão. E a gente escuta falar no artigo 142. Quem é que pode fazer isso? O que é que a gente pode fazer? É a pergunta do Fernandes. O que é que a gente pode fazer nesse processo todo? Enquanto o povo se manifestar. E o que mais a gente vai fazer? Agora a gente vai se manifestar, e depois? Excelente pergunta, Berg. Primeiro, é preciso entender que nós estamos vivenciando uma encruzilhada civilizatória no Brasil. Então nós estamos aqui diante de alternativas. Durante muito tempo no nosso país, minorias organizadas acabaram impondo a sua agenda, os seus interesses, os seus projetos, numa grande maioria apática, descompromissada e desorganizada. Então, durante muito tempo nós fomos meros espectadores dessa tragédia. Poucos de nós efetivamente atuamos como agentes políticos. Nós estamos falando de política. Política, portanto, é um tema central. E a política, aliás, uma vez eu ouvi o Alex dizendo que só existem 2 formas de você resolver problemas sociais. Ou é pela violência ou pela política. Então, para nós não chegarmos a um estado de violência, ou uma ruptura democrática e institucional que nós não queremos uma ruptura, e eu vejo que momentos como esse, muitas vezes, abrem janelas de oportunidade para aperfeiçoamento das instituições democráticas e republicanas. Só que esse aperfeiçoamento significa que nós precisamos efetivamente participar do processo político. Como? Primeiro, debatendo, levando conhecimento, saindo da tábua rasa, saindo da mera retórica, desenvolvendo efetivamente espírito de debates críticos, saindo da mera aparência, indo para a essência e para a compreensão do fenômeno que nós estamos fazendo aqui. Segundo, não basta nos indignarmos, é preciso agir. De que forma? Indo para as ruas, nos manifestando ordeiramente, pacificamente. 7 de setembro é uma oportunidade para isso. E nós vamos às ruas, eu vou às ruas, nós vamos às ruas. Vamos celebrar 200 anos de independência do Brasil, 7 de setembro, mas não só isso. Lutar pelas nossas liberdades fundamentais, lutar pelo nosso Estado democrático de direito e pedir que as nossas instituições republicanas possam ser aprimoradas. Para elas serem aprimoradas, nós precisamos eleger agentes com a res pública, que tenham interesse na coisa pública e não que queiram se apropriar da coisa pública.
Nós vamos ter uma eleição que vai eleger não somente presidente e governador, deputados estaduais, deputado federal e senador. Quem são os candidatos? E lamentavelmente esses candidatos, que muitas vezes o poder legislativo, na minha opinião, se tornou o poder mais importante da República, esses candidatos muitas vezes não são escolhidos a partir de critérios adequados. Por exemplo, quem controla o Supremo Tribunal? O Senado. Será que efetivamente nós vamos eleger um senador que tem na sua agenda efetivamente acompanhar esse tipo de debate e intervir quando necessário nesse tipo de debate? Será que nós estamos elegendo deputados federais que minimamente possam apresentar projetos de leis, aprovar e votar projetos de leis que aperfeiçoem o nosso sistema republicano e político? Será que nós vamos eleger deputados estaduais da mesma forma que sejam vozes atuantes em prol dos interesses da sociedade? Ou nós vamos novamente eleger para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, representantes da plutocracia brasileira que se apropriaram do imoral fundão eleitoral, que estão comprando voto descaradamente ou veladamente e vão reproduzir esse sistema? É hora do cidadão que está nos assistindo pela televisão, pelo YouTube, pensar com muito cuidado no seu voto, mas não só no voto. Nós somos importantes agentes de transformação dessa sociedade através da nossa participação cívica. Eu, há algum tempo atrás, entendendo esse perigo que nós estamos vivenciando, das nossas liberdades estarem sendo continuamente ameaçadas, liberdade de expressão, ao ponto de nós estarmos num debate como esse, preocupados se após essa discussão nós vamos ser objeto de alguma ação judicial. Chegamos a esse ponto onde nós não temos mais a liberdade de expressar democraticamente as nossas opiniões sem estarmos preocupados com o ativismo judicial ou o patrulhamento político ideológico. Muitas vezes judicial, outras vezes não é judicial, outras vezes é de caráter velado, mas que nos atinge, por exemplo, numa universidade, onde existe uma doutrina do pensamento único. É proibido discordar, é proibido pensar diferente. Criamos uma república onde nós efetivamente perdemos os nossos debates republicanos, ou interesse na coisa pública. Como mudar isso? Antes de pensar numa ruptura democrática, nós precisamos pensar em fortalecer as instituições democráticas, mudar as nossas legislações, aprimorar as nossas leis e atuar como agente de transformação social. Queria colocar mais um ponto de reflexão que eu acho que é importante para o telespectador, né? Telespectador porque também é tela, né? No celular e Eu queria primeiro ressaltar o seguinte: o Eduardo toca num ponto extremamente relevante. Cada vez mais nós não podemos só estar concentrados e focados na eleição dos cargos majoritários do Executivo. Nós temos que entender que é tão importante, ou às vezes até mais, eleger bons representantes parlamentares no Senado, na Câmara Federal e também nas Assembleias Legislativas. Porque não só apenas são os formuladores das leis, mas são aqueles que de fato, não é, têm o controle dessa maioria da aprovação dos projetos de interesse, inclusive do Executivo. Então, acabar com essa história de só votar em presidente ou em governador. Nós temos que estar concentrados em escolher bem senadores e deputados, federal e estadual. Mas não é esse o ponto que eu queria colocar. É uma pergunta que comumente me fazem. E eu gostaria de aproveitar essa nossa conversa para dar fazer uma arguição a respeito. Porque, num determinado momento, inesperadamente, o Supremo Tribunal Federal, que havia negado inclusive habeas corpus para o Lula, e que depois de 6 anos jamais havia contestado, não é, a jurisdição de origem do julgamento do processo, repentinamente, na impossibilidade de negar as provas contrárias aprovadas em 3 instâncias do judiciário, por unanimidade contra o ex-presidente, resolve anular todo o processo, não é, para libertar Lula.
diga-se de passagem, Alex, por uma decisão monocrática. Monocrática do ministro Fachin. Né? O que aconteceu? O que explica isso? Primeiro, simples. Havia a necessidade de colocar o Lula em condições de disputar a eleição. E, portanto, liberaram da ficha suja, anulando não as provas, mas os processos, que voltam à origem. Então, portanto, se ele não está, as sentenças foram colocadas em suspenso, a sentença em suspenso não acredita ao acusado ainda, né, já que foram suspensas, né, os efeitos da lei da ficha limpa. Mas por que o Lula? Por que o Lula, se no passado condenaram o Lula? Por uma razão simples. A questão não é o Lula pelo Lula. O problema do sistema oligárquico patrimonialista não é defender o Lula pelo Lula, nem o PT pelo PT. É ter um candidato que seja capaz de, voltando ao poder, represente os interesses dessa oligarquia. Aliás, diga-se de passagem, Alex, que fez uma fala muito forte recentemente no seguinte contexto. Você pode acessar nas mídias sociais. Abre aspas, presidente Lula, nós, quando voltarmos ao poder, precisamos ter a coragem de fazer as coisas que nós não tivemos coragem de fazer enquanto estávamos no poder. Fecha aspas. Sim. Agora, este sistema, este mecanismo, tentou derrubar o Lula durante a Lava Jato, aproveitando-se da Lava Jato, que também não estava nos planos do sistema, a Lava Jato, foi um ponto fora da curva, mas uma vez que ela se instalou, qual foi o esquema? Derruba o Lula, e derrubando o Lula elege o Alckmin. Na época foi isso. Falhou, perdeu, entrou em crise, Bolsonaro é eleito. Por que agora resgatar o Lula, o mesmo grupo que o derrubou? Por uma razão simples. Ao contrário do que se esperava, o presidente eleito democraticamente e chamado e demonizado como tosco, genocida, misógino, racista, etc., homofóbico, etc., etc., ao contrário do que esperava, cresceu em popularidade. Por quê? Isso é fato, ele tem um carisma. O Bolsonaro é carismático, o Alckmin não é. E numa luta contra um carisma de extremo respaldo popular, só pode ter um adversário também com carisma de extremo respaldo popular. A única alternativa quem era? Não podia ser Alckmin mais, não podia ser Haddad, Boulos, não podia ser Boulos, Guilherme Boulos. Sim. Não podia ser Guilherme. Também o ex-governador de São Paulo, o Dória. Nenhum desses tem um carisma ao nível do Lula. Então, resgata a única possibilidade que tem de fazer frente ao Bolsonaro. Anula o processo e coloca o Lula no jogo. Agora, Alex, uma pergunta eu quero te fazer. O Lula é uma peça de um xadrez, é peça do tabuleiro. Não é o Lula pelo Lula, é importante entender isso. É a volta do domínio cleptocrático através do único candidato que, tendo um carisma já provado e testado, seria capaz de fazer frente a um candidato que tem carisma. Esta é a razão do resgate do Lula à cena política. Uma pergunta. Ou à cena do crime. O Ciro Gomes sempre tentou se construir como essa via alternativa. Sempre. Ciro Gomes e nunca conseguiu. Por quê? Será que esse grupo acha que o Ciro não é controlável? É porque o sistema oligárquico não se reduz ao PT. O PT, para poder ter o poder, teve que se associar a essas oligarquias. Né? A Carta ao Povo Brasileiro é uma articulação prévia com as oligarquias, né? Que elegeu o Lula em 2002, tá certo? Só que o PT também tem os seus interesses corporativos para além dos interesses oligárquicos. Ele é parte da oligarquia, mas não é toda a oligarquia, tá certo? E o PT não podia ceder ao Ciro este papel, enquanto existiu o Lula. Então é simples, né?
O Ciro sempre se colocou como alternativa a este grupo, não é? Mas o PT nunca abriu mão do papel do Lula. Então esse é um jogo interno dentro das próprias disputas por representantes dessa oligarquia. E essa é a grande mágoa do Ciro. É isso que explica todo o cenário. Bom, para não voltar a falar do Ciro, porque eu acho que não vale nem a pena, eu queria resgatar o que o Eduardo falou ainda há pouco. Diz o seguinte: os partidos hoje, eles focam naquele cara que vai se reeleger. Então, para eles, assim, eu só vou direcionar forças para ali porque o meu interesse é que eu tenha um representante lá. Então, na teoria, não precisa nem a gente lutar contra isso. Já está tudo certinho, já está tudo marcado. Mas, Eduardo, não é a realidade. Hoje, a gente tem visto que a população, ela foi criando essa identificação com pessoas, ela foi enxergando alternativas, assim como aconteceu com o próprio Bolsonaro. Antigamente a gente falava o seguinte: o cara só se elege se tiver dinheiro. Ponto. Não tem mais nenhuma outra alternativa. Ou o cara tem dinheiro para comprar os caras da bandeirinha, tinha aqueles caras que eram os fiscais lá, e eu lembro de candidato aí em eleições passadas, que chegavam eles mesmos a declarar: não, eu contratei 25 mil pessoas para fazer boca de urna e tal. Bastava que o cara que vai fazer a boca de urna botasse nele, que ele já estava eleito e acabou. Mas mesmo assim o cara nem conseguia se eleger, porque o cara estava lá pelo dinheiro. O que a gente tem buscado, professor, é criar uma alternativa para que as pessoas elas acreditem que a gente pode ter um representante lá, que ele não está lá pelo dinheiro, ele está lá por uma ideologia. Ele acredita que ele pode fazer parte da máquina de uma forma diferente. Ele vai estar lá para cumprir aquele papel institucional que deveria ser de todo mundo que está lá. Hoje, por exemplo, no estado do Pará, nós temos uma situação impressionante. Nós só temos 2 deputados estaduais que não estão ligados ao atual governador. Mas então todo mundo acredita que o cara é o cara, né? Porque ele conseguiu unir. Não foi bem assim. A gente sabe que existiram outros interesses e o resultado disso é que o Pará nunca esteve tão endividado, com tantos empréstimos que saíram, por conta de que não tem ninguém para contestar. Cara, eu vou lá, eu vou fazer um empréstimo para fazer creches. Aconteceu. E o cara pega lá não sei quantos milhões para fazer creche, mas ninguém vai lá fiscalizar se realmente fez creche ou não fez. Interessa é que o dinheiro saiu. Bom, eu vou pegar não sei quantos milhões para fazer isso, e foi pegando. Foram alguns bilhões de empréstimo que alguém vai pagar. Lá na frente vai pagar. Então, por acreditar nisso, é que a gente veio para fora, acreditando que a gente consegue sim colocar um representante lá que não precisa desse dinheiro para comprar ninguém. Nós acreditamos que a cabeça da população hoje, elas estão enxergando pessoas sérias, comprometidas e que podem ir lá trabalhar, fazer esse papel e não ter que pagar nada, como tu falaste, botijão de gás, dentadura, exames, camisa, um monte de bobagem que tinham, para que alguém votasse nesse candidato. Nós acreditamos hoje que as pessoas, elas têm uma mentalidade diferente. Elas estão enxergando pessoas com capacidade de chegar lá e discutir e não se vender e não se corromper. E é por isso que a gente está aqui, lutando, querendo dar uma alternativa para o nosso Estado, para o nosso país, de coisas boas.
Quando nós ouvimos o professor fazer essa explanação belíssima no início de tudo isso aí, colocando a realidade nua e crua para todo mundo entender, eu fico com vontade de pedir que as pessoas escutem 3 vezes, 4 vezes o que ele falou naquele primeiro momento, para que todo mundo tenha essa mentalidade equiparada, para que entendam o momento que nós estamos vivendo. É um momento muito sério, mas a discussão, ela parece que ela fica só entre um contra o outro. Eles não enxergam, não buscam ver a realidade. Eu encontrei uma senhora numa loja e eu estava comprando uma camisa amarela. Ela falou assim: enquanto esse bandido, assassino estiver aí, eu não visto mais amarelo. Aí, lógico, eu não resisti. Falei: mas a senhora está enganada. O bandido, ele ainda está tentando voltar. Ele não está lá. Então a senhora não está comprando a camisa porque não quer. É isso aí, Eduardo. As pessoas estão brigando por 2 lados, como o professor falou, mas esses 2 lados não existem. Existem ideologias, existem pessoas tentando voltar ao poder para se locupletar. Eles querem ter a chave do cofre. E nós estamos querendo colocar pessoas sérias lá. E nós vamos continuar lutando por isso. Enquanto a gente puder, nós vamos tentar. Nós vamos continuar tentando. E hoje, nós temos alternativas. Nós temos pessoas sérias tentando se eleger. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos enxergar isso. Nós não precisamos entrar nessa guerra maluca aí que as pessoas vão até se matar, como a gente viu essa semana, né? Lá na Argentina. Não precisamos chegar nisso aí. Mas nós precisamos acreditar, ter fé e fazer a coisa certa. Voltar na pessoa certa. Como deveria ser realmente. Fernandes, eu queria primeiro te parabenizar pela tua fala, porque você, eu diria com muita sabedoria e de uma forma oportuna, você trouxe o debate também para um outro contexto. Em cima de tudo que nós conversamos aqui sobre a questão da cleptocracia brasileira, os interesses dos donos do poder, quando a gente olha para o Estado do Pará, isso é nítido, isso é translúcido. O Estado do Pará hoje vive exatamente o oposto do Brasil, onde no Brasil você tem um outsider à frente da presidência da República. Aqui no Estado do Pará, à frente do governo do Estado, você tem exatamente um representante das velhas e tradicionais oligarquias que sempre se acharam donas do poder. E se acham realmente donas do poder. O rei sou eu, o Estado sou eu. É o patrimonialismo, é o fisiologismo, onde você vê diversas denúncias de escândalos de corrupção. Você falou de empréstimos, foram mais de 4 bilhões de reais em 8 empréstimos, sem que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará debatesse, fiscalizasse, verificasse como é que está sendo feito o uso desses recursos. Recentemente eu tive, Alex, em Parauapebas, semana passada, eu fui a Parauapebas, peguei a PA 150, que é o principal eixo viário estadual, o principal entroncamento estadual. Você tira a Transamazônica, você tira a BR Belém-Brasília, você pega a PA 150 que liga exatamente Belém, Alça Viária, até lá, sul e sudeste do estado do Pará. Tem determinados trechos, como entre, por exemplo, Goianésia e Jacundá, onde você tem ausência de asfalto já. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu andei nessa estrada, essa estrada estava em perfeito estado de uso, onde eu tirava Belém-Marabá em 6 horas. Eu fiz dessa vez Belém-Marabá em quase 10 horas, porque a estrada está toda esburacada, inclusive com trechos já sem asfalto. Inclusive filmei e coloquei nas minhas mídias sociais. Está lá para quem quiser ver. Trechos que é só barro já. Cadê o empréstimo que foi feito para o recapeamento asfáltico em Belém? Então, esse debate é um debate que nós precisamos fazer. E nós precisamos trazer não somente o debate do Brasil e de Brasília, mas inclusive aqui no estado do Pará. E eu acredito que nós precisamos sim eleger deputados estaduais aqui no estado do Pará, que possam minimamente
se posicionar e fazer o seu trabalho. Agora, um alerta para concluir a minha fala aqui. É preciso tomar cuidado também com aqueles que se travestem. Eu tenho visto muitos candidatos hoje vestindo a camisa de Deus, pátria, família, bolsonarista, indo nas igrejas, vestindo verde e amarelo, mas são representantes da velha classe política, da velha oligarquia. Cuidado, nem tudo que aparenta ser é. Nem todo mundo que se apresenta como novo é novo. Nem todo mundo que se apresenta como aquilo que é realmente diferente é diferente. Tem muito lobo se vestindo de ovelha nesse cenário eleitoral. Daí a importância de nós pesquisarmos, verificarmos realmente a história, a vida, as ideias, o projeto, a procedência. Será que esse verdadeiramente é novo? Ou ele é o velho travestido de novo? Tem muito velho travestido de novo, se fantasiando de novo, para continuar nos enganando no processo político. Bem, infelizmente não estamos chegando ao fim do nosso painel. Muito obrigado para você que está nos acompanhando desde o início. Você que por acaso pegou do meio para o fim, nós vamos estar no YouTube, aproveite e assista tudo. Aquilo que o Fernandes acabou de falar em relação ao que o professor Fiuza falou no início do vídeo, é muito importante. Assista, entenda, saiba tudo o que está acontecendo e tenha uma atuação proativa, tanto no 7 de setembro quanto na hora da votação. Eu queria deixar aberto para os nossos convidados se despedirem a partir do professor Fiuza. Não, só agradecer a oportunidade, foi um papo muito agradável, muito importante, muito esclarecedor. E desejar a todos que em plena consciência, tenha realmente uma participação bastante ativa nesse momento da história política brasileira, que está definindo não só o nosso destino, mas dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito bem, agradecer ao Alex, agradecer ao Fernandes, agradecer ao Berg, Daniel Berg. Esse é o Instituto Aviva, é uma organização não governamental que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão bíblica. Existe um eixo de governo e política, e nós estamos desde 2017 fazendo um trabalho de esclarecimento, de conscientização, que não é somente para uma eleição, mas o nosso interesse é formar uma nova geração de líderes na sociedade, que a partir de valores como honestidade, a probidade, a família, a defesa dos valores cristãos, possam realmente se tornarem verdadeiros agentes de transformação da nossa cidade de Belém, do nosso estado do Pará e da nossa nação brasileira. O Instituto Aviva, nesse momento, quer agradecer a vocês que vieram aqui nos ouvir, acompanhar, porque com certeza vocês acreditam em tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. De coração, agradecer ao Eduardo e ao professor Alex, porque a gente tem uma admiração muito grande pela capacidade que ele tem de esclarecer os assuntos, se colocar à disposição. Muito obrigado, que Deus lhe conserve assim. A todos vocês, muito obrigado, e nós vamos estar continuando na luta contra os avanços, contra as liberdades do Brasil. Amém. Muito obrigado. Tenham um excelente dia e que Deus fique com todos nós. Amém.